Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos juntos então para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Olha, hoje nós leremos 4 livros a partir do livro de Naum. Que benção! Você já leu 4 livros num único dia? Hoje é a sua oportunidade de juntos estarmos aqui nessa sequência. Estamos lendo a Bíblia em 100 dias. Nesta ocasião é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E vamos, então, seguindo, firmes e fortes. Algo importante também, você não pode deixar de inscrever-se aqui no canal, né, crente? Vamos juntos aí, nos ajudando. Você abençoa o canal cresce e nós pregamos através da leitura da Bíblia para mais pessoas. Você informando que o canal existe através da sua inscrição, do seu compartilhamento, a sua curtida, e eu aqui também divulgando, lendo, orando junto com você. Vamos juntos. O importante é todos serem alcançados pela palavra de Deus. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de juntos estarmos na tua presença. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Naum capítulo 1. Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcos. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e, na sua ira, os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos. Os pastos de Bazã e do Monte Carmelo secam. As flores dos montes Líbanos ficam murchas. À sua presença, as montanhas tremem e os morros se desfazem. Quando ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? A sua fúria se derrama como um rio de fogo. Diante dele as pedras se arrebentam. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como uma enchente, ele acaba com os seus inimigos, ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus, ninguém se levanta 2 vezes. Como uma moita de espinheiro, como uma palha seca, vocês serão completamente destruídos. Da cidade de Nínive veio o homem da cidade de Nínive veio o homem de más intenções, que planeja mal contra Deus, o Senhor. Portanto, o Senhor diz ao povo de Israel: os assírios serão destruídos e desaparecerão, embora sejam fortes e numerosos. Eu deixei que vocês sofressem, mas não farei isso de novo. Eu os salvarei do poder dos assírios e eu os livrarei da escravidão. A respeito do rei da Assíria, o Senhor diz o seguinte: ele não terá filhos, e assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e as imagens do templo do seu Deus. Vou sepultá-lo, pois ele não vale nada. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Naum, capítulo 2. O destruidor vai atacar a cidade de Nínive. Ponham guardas nas torres e vigiem as estradas. Chamem todos os soldados e preparem-se para lutar. O Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez, a nação será que era antes que os inimigos levassem tudo embora e deixassem o país como
uma árvore sem galhos. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos, os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive, os seus carros de guerra brilham como fogo, os cavalos estão impacientes. Os carros de guerra correm rápidos pelas ruas, cruzam as praças em todas as direções, parecem tochas acesas, correm como relâmpago. O comandante inimigo dá ordem aos seus oficiais e eles correm até a muralha da cidade. E da sua corrida empurram uns aos outros, eles armam barreira para se protegerem, abrem-se as comportas do rio e no palácio reina o terror. A imagem da deusa é levada embora, as suas sacerdotisas a acompanham chorando, elas gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. O povo de Nínive foge como água que escapa de uma represa. Parem, parem, gritem. Alguém grita, mas ninguém para de fugir. Parem, peguem a prata, levem o ouro, a cidade está cheia de riqueza. Há milhares de objetos de valor. Nínive destruída, deserta, despovoada, corações cheios de medo, joelhos tremendos, rostos pálidos, todos perdem a força. O que aconteceu com a cidade que era como uma cova de leões? Ali os leõezinhos recebiam comida, os leões e os seus filhotes viviam seguros e ninguém os espantava. O leão matava algum animal e o repartia como uma leoa e os filhotes. A cova ficava cheia de animais mortos. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive: estou contra vocês, vou queimar os seus carros de guerra, os seus soldados morrerão na batalha, levarei embora tudo o que vocês roubaram dos outros, nunca mais os seus embaixadores irão para outros países. Naum, capítulo 3. Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes, escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas. Aí vêm os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo, os cavaleiros atacam com espada brilhante e lanças reluzentes, mortos por toda parte. Milhares de cadáveres, os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta, está sendo castigada. Bela e encantadora, com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. O Senhor Todo-Poderoso diz: Nínive, eu estou contra você, vou tirar o seu vestido e deixá-la nua, para que todos vejam assim, para que vejam a sua desgraça. Vou tratá-la com desprezo e cobri-la de sujeira. Todos verão para você horrorizados. Todos os que virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem terá pena de você? Onde vou achar quem o console? Nínive, será que você é melhor do que Tebas, a capital do Egito? Tebas, a capital do Egito, ela também era protegida por um rio. O Nilo era como um muro que a defendia. Tebas dominava o Egito, a Etiópia, ela era a cidade mais poderosa do mundo. O país da Líbia era seu aliado. Mesmo assim, o povo de Tebas foi feito prisioneiro. Eles foram levados para fora do seu país. As crianças foram esmagadas nas esquinas das ruas. Os inimigos tiram sorte para ver quem fica com as pessoas mais importantes. Depois levaram embora presas em concorrentes. Nínive, você também vai ficar bêbada e vai andar atrapalhada, procurando fugir do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras cheias de figos maduros. É só sacudir a figueira. Os figos caem na boca de quem quiser comer. Os seus soldados são fracos como mulheres, e os portões da cidade estão abertos. O inimigo pode entrar à vontade, pois o fogo destruiu as fechaduras. Guardem água em reservatórios, para que não falte quando o exército inimigo cercar a cidade. E reforcem as fortalezas, amassem o barro e preparem as formas para fazer tijolos.
Mesmo assim, vocês vão morrer no fogo ou na batalha. O inimigo acabará com vocês, como os gafanhotos acabam com as colheitas. Tornem-se tão numerosos como os gafanhotos. Há entre vocês mais negociantes do que estrelas do céu. Mas agora eles foram embora como gafanhotos que batem as asas e saem voando. As suas autoridades, seus funcionários são como gafanhotos que pousam nas paredes quando faz frio, mas logo o sol começa a brilhar, eles saem voando e ninguém sabe para onde foram. O rei da Síria, os seus governadores estão mortos, os seus generais também morreram, o seu povo está espalhado pelas montanhas e não há ninguém para ajudá-los de novo. Não há remédio para as suas feridas, elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas, pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade, que nunca se acaba. Abacuque, capítulo 1. Esta é a mensagem de Deus por meio de uma visão, deu a Abacuque. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não atenderás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, a justiça é torcida. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto para marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalharão medo e terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos e são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados. Eles vêm correndo de longe, rápido como a águia, quando se joga sobre o animal e que ela está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos da areia na praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e a conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus senão a sua própria força. Tu sempre existe, ó Senhor, ó meu santo Deus. Tu és imortal. Tu és o nosso protetor, ó Senhor. Tu escolhestes os babilônios e lhes deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que Como é então que ficarás calado quando esses malvados matam pessoas e são melhores do que eles? Porque trata seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe. Pois os babilônios pegam outros povos como pescadores pegam peixes, com seus anzóis a rede pega os povos e arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes, oferecem sacrifícios às suas redes e prestam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que pescadores ficam ricos e têm muitos de comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Abacuque capítulo 2. Vou subir à minha torre de vigia, vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. O Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade.
Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas. Com o mundo dos mortos sempre querem mais. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando os seus devedores a pagarem as dívidas? De repente, vocês, os babilônios, serão devedores, aí os seus credores forçarão a pagar as dívidas com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos, muitos países, e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes, pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônia cruel, que encheu a sua casa com o roubo dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos, mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família e o destruiu muitos povos. Você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras, até as pedras das paredes é a madeira das vigas gritam contra você. Ai de vocês, pois construí a sua felicidade sobre um alicerce de crime, de injustiça. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor poderoso quem fez isso, e a terra ficará cheia de conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ai de vocês, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa de todos que vêm nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber o copo da sua ira, e você também ficará bêbado. Em vez de receber mensagem, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos e agora será destruído. Você mostrou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes, das violências que você cometeu contra os povos do mundo, contra as suas cidades. Que valor tem o ídolo? O ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar, é como alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez. Ai de vocês que diz que um ídolo de madeira, ai de vocês que diz a um ídolo de madeira, acorde, o que ordena a um ídolo de pedra, fique em pé. Será que o ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata. É apenas uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem à sua presença. Abacuque capítulo 3. Esta é a oração do profeta Abacuque feita em forma de hino. O Senhor, ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos, mesmo que esteja irado, tenha compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, os raios da luz sol saltam da sua mão, como se escondem do seu poder. Na frente dele vêm pragas terríveis, atrás vêm doenças mortais. Ele e a terra treme, ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem
das as velhas montanhas, por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxa estão aflitos, e o que os moradores de Midian estão com medo é contra os rios, ó Senhor, que estás irado, é contra o mar que estás furioso, é por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no carro de guerra. Pegues teu arco e preparas para tirar as suas flechas, tu cavas terra com enchentes. As montanhas te viram e tremem. Uma tromba d'água caiu do céu, as águas debaixo da terra rugiram e as ondas imensas se levantaram. O sol, a lua deixam de brilhar quando virem o brilho das suas flechas, a luz brilhante na sua lança. A tua ira marchaste pela terra inteira, na tua fúria pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feristes o chefe dos maus, acabaste completamente com o teu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados que avançavam como uma tempestade para atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montados em teus cavalos, marchastes pelo mar e pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado. Os meus lábios tremeram de medo, perdi as forças e então não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia que Deus vai castigar aquele que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Senhor Deus é a minha força, ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguros. Livro do profeta Sofonias. Sofonias capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. O Senhor Deus diz: vou acabar com tudo que existe na terra. Isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus, acabarei completamente com os seres humanos, castigarei o povo da terra de Judá, os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal. Todos esquecerão os sacerdotes que serviam esses deuses pagãos. Acabarei com todos os que sobem ao terraço em cima das casas e ali adoram o sol, a lua, as estrelas. Acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo, portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício, já convidou os inimigos para ajudarem e fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram, como os pagãos adoram seus deuses, aqueles que enchem o templo dos seus deuses com presentes que ajudam por meio de roubo e violência. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes da cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes são mortos. Naquele dia vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim:
O Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar, por isso os bens deles serão roubados, as suas casas serão destruídas, eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será que o dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo? Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão, de trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons, de cornetas, de gritos, de batalha, de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: farei cair tantas desgraças sobre as pessoas que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim, por isso o seu sangue será derramado como água, os seus corpos serão jogados fora no como lixo. Naquele dia, nem prata nem ouro se os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Sofonias, capítulo 2. Pensem bem e tomem juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo do dia da ira do Senhor. A cidade de Gaza ficará deserta e Asquelon será abandonada. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia. Os moradores de Ecrón serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo. O Senhor Deus passou esta mensagem para vocês: vou acabar com Canaã, sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país no litoral vai virar pastos, onde haverá barraca para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com a terra no litoral. Ai, ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez. O Senhor Todo-Poderoso diz: ouvi os moabitas, os amonitas zombarem do meu povo e os insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. Portanto, eu, Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos como foram a cidade de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre, ficarão cobertos de espinhos e haverá poços de sal por toda parte. Os que cobrarem do meu povo levarão embora tudo o que pertence aos moabitas, e os amonistas farão com as terras deles. É assim que eles serão castigados, por ficarem orgulhosos, insultarem o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram que iam conquistá-la. O Senhor atacará de um modo terrível, ele atacará com todos os deuses do mundo. Então todos os povos, cada um no seu próprio país, adorarão o Senhor. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Síria no norte. Ele destruirá aquele país e acabará com a cidade de Nínive e deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existe água. Rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Corujas pousarão nas ruínas das casas e pisarão as janelas, e corvos soltarão gritos nas soleiras das portas.
toda a madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer em Nínive, a cidade orgulhosa, que se gaba do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa como eu. E ali virá um deserto, num lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. Sofonias capítulo 3. Ai de Jerusalém, cidade rebelde e cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que ele a corrija. Não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda. As suas autoridades são como leões que rugem, os seus juízes são como lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos, enganadores, os sacerdotes profanam o santuário e distorcem a lei de Deus, mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito, mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz: eu destruirei nações, arrasei as cidades e fechei em ruínas as torres de vigia, as ruas, as cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim: agora o meu povo vai me temer, eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes que eu os castigarei, mas eles se esforçam ainda mais para fazer tudo o que é mal. Portanto, o Senhor Deus diz: esperem o dia que eu vou levar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles, e o mundo inteiro será destruído pelo fogo, a minha ira. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor, e farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação, e o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifícios, que eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês o vão se sentir orgulhosos no meu santo monte. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Povo de Israel, cante louvores a Deus, alegrem-se, moradores de Jerusalém, louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês. Vocês não precisarão mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês. E por causa do seu amor, ele dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz no dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados, trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todo o povo os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Livro do profeta Ageu.
Ageu capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadac. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muitas sementes, mas colhem pouco. Tem comida, mas não suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupa, porém elas não chegam para os proteger do frio. O salário do trabalhador recebe para não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu farei tudo isso contente com esse templo, e assim serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas, e quando estavam levando para casa um pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importa com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas, fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais, todas as plantações. Então Zorobabel, filho de Salatiel, o grande sacerdote Josué, filho de Josadac, e todos os que haviam voltado do cativeiro temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. Assim Ageu, mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: Eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao governador sacerdote Josué, filho de Josadac, de todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo que do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Ageu, capítulo 2. Neste segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e com o grande sacerdote Josué, filho de Josadac, e com todo o povo. E lhes disse o seguinte: Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas veja como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem, coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês, conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito. Meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo, pois isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco farei com que tremam os céus e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que trema todas as nações, todas as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. Assim encherei o templo e a beleza. Toda a prata, todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Neste mesmo ano, no dia 24 do nono mês, o Senhor falou de novo com
o povo, o profeta Ageu, o Senhor Todo-Poderoso diz: vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponha que alguém esteja levando na dobra ou na sua capa um pedaço de carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que essas coisas também ficarão puras? Ageu fez a pergunta, os sacerdotes disseram que não. Ageu perguntou aos sacerdotes: e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficaram impuras? Os sacerdotes responderam: sim, elas ficam impuras. Então Ageu disse: o Senhor diz, é exatamente isso que está acontecendo com esse povo. Para Deus são impuros todo o povo deste país, tudo o que eles fazem, todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. O Senhor Deus diz: pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100. Se fosse até o lugar onde se fazia vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos e muito quente, com pragas e plantas, com chuvas de pedras, assim destruí todas as suas plantações, mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do nono mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. Vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo agora que não haja, mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras e as romãzeiras, as oliveiras não tenham produzido nada, hoje em diante eu os abençoarei. Naquele dia mesmo, naquele mesmo dia, no dia 24 do nono mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, governador de Judá, o seguinte: eu vou fazer tremer os céus e a terra, ou derrubar tronos de reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. Quando aquele dia chegar, eu farei com que o meu nome farei em meu nome, você governe o meu povo, pois você, Zorobabel, filho de Salatiel, é meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Glória a Deus por essa leitura maravilhosa. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos através da tua palavra. Continue falando conosco, ensinando-nos, Senhor, a viver de acordo com ela. Te amamos. Amém.